Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Eu sou a professora Érica e a gente está aqui para mais uma aula da unidade 4 da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. A gente vai começar essa aula falando sobre o risco dos ativos. O termo risco ele pode ser entendido de diversas formas a depender do contexto em que ele está sendo aplicado. No caso de uma empresa, por exemplo, o risco total que ela corre vai depender, é a soma de dois riscos, o risco econômico e o risco financeiro. Qual que é a diferença econômico-financeiro? Econômico tem a ver com o ambiente no que ela está inserida, ou seja, da economia. E o risco financeiro está relacionado com a saúde financeira dela. De forma geral, independente do contexto em que a gente aplique esse termo risco, a gente tem que o risco total ele é dado por o risco sistemático mais o risco não sistemático. O risco sistemático, como o próprio nome já diz, é a parte do risco que envolve a conjuntura na qual o ativo está inserido. Quando a gente aplica aqui em termos de empresa, a gente vê que o risco sistemático corresponde ao risco econômico, ou seja, do sistema no qual o ativo está envolvido. Ele envolve fatores que afetam de forma geral todos os ativos do mercado, ou seja, ele vai afetar todo mundo, independente das suas características. Um exemplo de risco sistemático é a conjuntura política, escândalos e tudo mais, é classificado como um risco sistemático, a conjuntura econômica e social do país. No caso da conjuntura econômica, a gente pode ter uma inflação que sai do controle, isso é um risco sistemático, um aumento do desemprego, dependendo do contexto, uma valorização ou desvalorização do câmbio, isso tudo a gente inclui no quesito risco sistemático. O risco não sistemático, por sua vez, se refere aos riscos do próprio ativo, aquele que é inerente às características do ativo. Por exemplo, alguns ativos, se ocorre um aumento da taxa de juros da economia e ele tem uma taxa de juros fixas, uma pessoa pode ter algum prejuízo por causa disso. Então, isso daí é um risco não sistemático, ou seja, inerente ao ativo, que tem a ver com as características dele. Eles diferem de ativo para ativo, claro, e um jeito de evitar o risco não sistemático é colocar em uma carteira ativos que não possuem uma correlação positiva entre si, ou seja, ativos que não são influenciados de forma igual por um mesmo fator. Dessa forma, com uma correlação negativa entre os ativos, por exemplo, se aumentou a taxa de juros, o ativo A ganha com isso e o ativo B perde, isso é uma correlação negativa. Então, se em um caso de uma correlação negativa entre ativos, o investidor é capaz de compensar perdas em determinada transação com ganhos nos demais títulos. O título A perde com o aumento da taxa de juros, mas o título B ganha. Então, ele vai, no mínimo, compensar essas perdas e ganhos. Como que a gente pode medir o risco de um investimento? Para isso, a gente faz uso da probabilidade. Nós atribuímos a probabilidade objetiva e subjetiva aos diferentes resultados possíveis de determinado investimento. A probabilidade objetiva ela é definida com base em uma série histórica de dados e informações, ou seja, a gente define a probabilidade objetiva com base em fatos e informações. Já a probabilidade subjetiva, ela é baseada nas intuições do investidor, ela é baseada na sua experiência, nas suas crenças. Existe uma relação entre o risco e o retorno de determinado investimento. É uma balança que o investidor
vai colocar aqui o nosso risco, nossa probabilidade de risco, nossa probabilidade de retorno e vai pesar para ver qual nível de cada é aceitável para ele. Por exemplo, geralmente, o aumento no nível de risco de determinado investimento deve ser acompanhado por um aumento na sua rentabilidade, dependendo, claro, do nível de aversão ao risco do investidor. Ou seja, um investidor avesso ao risco, ele vai exigir uma rentabilidade maior por uma pequena variação no risco. A gente tem 3 níveis de aversão ao risco. A gente tem o investidor que ele é propenso ao risco, temos aquele que é indiferente ao risco e aquele que é avesso ao risco. Vamos começar pelo investidor que é propenso ao risco. Nesse caso, ele baseia suas decisões ele toma suas decisões com base no retorno que ele espera ter de determinado ativo, mesmo que isso implique em riscos maiores. Ele basicamente não se importa com o risco, ele se importa apenas com o retorno que ele pode ter com aquele ativo. Nesse caso, o investidor propenso ao risco, ele não exige aumentos significativos nos seus retornos devido a algum aumento no nível de risco em que ele vai estar exposto. Muito pelo contrário, esse investidor que é propenso ao risco, muitas vezes ele pode ter uma rentabilidade menor só para ter um risco maior. A gente ainda tem o investidor que ele é avesso ao risco. Esse é aquele investidor que a gente chama de conservador. Nesse caso, ele dispensa investimentos com risco elevado e tende a adquirir investimentos mais seguros. Se ele aceita aumentar um pouco o seu nível de risco, ele com certeza vai exigir uma rentabilidade muito maior, uma compensação muito maior na sua rentabilidade para se submeter ao risco daquele ativo. Ele vai exigir que o investimento que ele vai realizar tenha um retorno muito mais elevado do que um investidor que é propenso ao risco, por exemplo. A gente tem ainda o investidor que é indiferente ao risco. Nesse caso, diante de um aumento no nível de risco de algum ativo, o investidor ele vai manter o seu nível de retorno exigido. Ou seja, aumentou o risco, ele não vai se importar muito se vai aumentar o seu rendimento ou não, ele vai manter o nível. Ele pode até abrir mão de compensação pelo aumento do risco relacionado ao ativo. É fundamental para todo investidor que deseja atuar no mercado de capitais que ele conheça o seu nível de tolerância ao risco, para ele também saber avaliar os retornos a que ele está disposto a ter com base no risco que ele está disposto a assumir. Agora, sobre o risco de carteiras. Como eu disse ali anteriormente, quando a gente tem um ativo, a gente pode querer compensar os riscos relacionados a ele adquirindo um outro ativo que é negativamente correlacionado com esse primeiro. Isso é o que a gente chama de diversificação de carteira. O risco de um título fora da carteira, ele é diferente do risco de um título dentro de uma carteira de ativos. O que é uma carteira de ativos? É todos os ativos que o investidor tem. Ou seja, ele tem uma ação da Petrobras, uma ação da Vale. Juntando tudo isso, ele tem uma carteira de ativos. Todos os ativos comercializados no mercado financeiro, eles têm algum tipo de risco. Eles podem, de alguma forma, gerar prejuízos ao investidor. Todos. Até a nossa poupança tem risco, é mínimo, mas tem. É possível reduzir esses riscos ao incluir na carteira do investidor ativos que não contêm uma correlação positiva entre si, ou seja, que respondam de forma diferenciada a flutuações no mercado. Igual quando eu dei o exemplo da taxa de juros. Se eu tenho um título A, que quando a taxa de juros aumenta, ele me dá prejuízo, então eu vou comprar um título B, que quando a taxa de juros aumenta, ele me dá um maior retorno.
para compensar ou pelo menos diminuir o prejuízo que eu vou tomar com o título A caso esse evento de aumento de taxa de juros aconteça. Bom, a redução do risco da carteira pela adição de novos títulos, ele acontece de forma decrescente. Existe um limite pelo qual eu posso reduzir o risco da minha carteira. A partir de um determinado número de ativos, a redução do nível de risco se tornará tão pequena que a carteira vai acabar por ter um nível mínimo de risco. Esse risco que a gente consegue diminuir é o risco não sistemático. É aquele que está relacionado ao ativo. Agora, o risco sistemático, que afeta todos os ativos de forma homogênea ou que afeta eles em algum grau, esse tipo de risco eu não consigo diminuir com a diversificação da carteira. Ou seja, o que a gente leva de conclusão com isso? É que até mesmo a carteira mais bem diversificada, ela tem algum grau de risco não passível de ser eliminado pela diversificação dos ativos. Toda carteira tem algum risco, por mais bem diversificado que ela seja. O risco que sobra na carteira diversificada é o risco sistemático, ou seja, aquele que depende do sistema no qual a gente está envolvido, depende da economia, a gente não pode afetar ele de forma nenhuma, a gente simplesmente se sujeita a ele. É o risco sistemático, não pode ser diminuído com a diversificação. A parte que pode ser reduzida pela diversificação dos ativos em carteira é o risco não sistemático, ou seja, os riscos que são inerentes às características dos ativos. O risco de uma carteira ele depende de 3 elementos básicos: os ativos que compõem a carteira, ou seja, se ela está bem diversificada ou não, a participação de cada ativo no investimento total, ou seja, não adianta eu ter 10 ativos que perdem com o aumento na taxa de juros e apenas um que ganha com o aumento nessa taxa de juros, ou seja, vai depender da quantidade de ativos que eu tenho e de como ele está dividido. E também tem que o risco da carteira vai depender também da forma como cada ativo da carteira vai se relacionar com os demais títulos, ou seja, se tem uma relação negativa ou uma relação positiva entre eles. Existe um raciocínio básico por trás da diversificação de carteiras. Se a gente coloca ativos que respondem de formas diferentes, preferencialmente opostas às oscilações no mercado, o resultado positivo de um deles vai poder compensar os resultados negativos de outro. Às vezes não compensar de uma forma perfeita, mas pelo menos diminuir os prejuízos. Agora, se o investidor adquire 2 ativos que respondem de forma semelhante a alguma flutuação, a gente não vai ter uma compensação de risco, mas sim uma soma de resultados. Dessa forma, se o ativo lucrar, o investidor vai ter uma lucratividade excelente. Agora, se esse ativo der prejuízo, então as perdas para esse investidor podem ser muito grandes. Na prática, é difícil a gente encontrar ativos que estejam que se comportem de uma forma ideal, ou seja, positivamente ou negativamente relacionados de forma perfeita, ou seja, se eu perco um em um, eu vou ganhar um em outro. Isso é extremamente difícil de achar na prática. O investidor, o que ele deve fazer então? Ele deve procurar os ativos que atendam às suas expectativas, que sejam ideais para o seu perfil de investimento. O resultado pretendido com a diversificação é bastante óbvio, né? A gente quer reduzir o risco final do investidor. Em um cenário de vários investimentos, é muito difícil que todos os ativos apresentem um resultado positivo, satisfatório ou também insatisfatório, de modo que o risco final ele é menor e o investimento não ficará totalmente prejudicado, ou seja, o investidor não vai ter um lucro total, mas ele também não vai ter uma perda total quando ele tem a diversificação da carteira dele.
É isso, alunos. Qualquer dúvida, consulte o material, consulte o tutor e a gente se vê numa próxima oportunidade.